Olá, silhueteiras e silhueteiros, sejam bem-vindos ao canal da Silhueteira Voadora no YouTube. O nosso encontro hoje é para falar do rastreamento em partes. O que é rastreamento em partes? Rastreamento em partes é a gente criar linhas de corte em cima de uma imagem, separando cada parte uma da outra, de forma que depois a gente possa cortar cada uma dessas partes em papéis diferentes e fazer a montagem. Eu já tenho aqui um desenho de coruja que eu trouxe da internet. É um desenho bastante bom de trabalhar porque ele tem cores sólidas, né? Com exceção aqui da rosa, que tem algumas partes mais sombreadas, assim, ele tem cores sólidas, ele é bastante fácil de trabalhar. Em imagens com muitos efeitos de luz e sombra, muitos efeitos de degradê, pode ser impossível fazer o rastreamento, a gente pode necessitar redesenhar as linhas de corte. Esse trabalho de redesenhar as linhas de corte vai ser tema de uma outra aula nossa aqui no nosso canal. Apenas pegando o gancho de trabalhar com imagem, o Silhouette Studio, volta e meia, quando a gente trabalha com imagem, ele mostra esse símbolozinho, que quer dizer que a imagem está em baixa resolução e que não será impressa com boa qualidade. Se você tem certeza, já testou a sua imagem impressa naquele tamanho e achou que ficou bom, pode trabalhar com tranquilidade, porque o estúdio ele sempre mostra isso aqui, é mais uma questão de segurança mesmo. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente selecionar a área de rastreio. As linhas de corte já foram criadas, são essas linhas amarelas, mas elas ainda estão bem falhas, né? Parece que o ratinho roeu a linha. Então, a gente vai lá e aumenta o filtro de alta frequência de forma que essas linhas fiquem melhor definidas. Elas não precisa forçar a barra até, por exemplo, o olho ficar totalmente amarelo, totalmente preenchido de amarelo, porque senão a gente vai começar a perder definição em lugares onde tem detalhes. Tem que ter bastante sensibilidade para perceber até onde a gente sobe o filtro de alta frequência. E aí eu vou mandar rastrear. Aqui já foram criadas as linhas de corte. Eu vou deixar a minha imagem aqui do ladinho para a gente ver como que vai trabalhar essa imagem. Primeiro de tudo, eu preciso fazer algumas correções, né? Por exemplo, aqui dentro da rosa, esses efeitos de luz e sombra, eu vou ter que trabalhar ou com giz pastel seco, ou com lápis de cor aquarelável, ou com um pouquinho mais de habilidade recortando papéis na silhuete. Porque a linha de corte, ela não consegue ser criada com a mesma definição. Então, aqui ficou falhado, a gente vai ter que corrigir isso depois. E agora eu tenho que tirar, por exemplo, esses dois pedacinhos do olho que ficaram, que essas duas formazinhas aqui não deveriam existir. Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo desagrupar essas partes, porque tudo que é criado com rastreamento é criado como caminho composto. Vamos ver o que acontece se eu preencher essa coruja. Ela preenche os caminhos entre as linhas, ela é caminho composto. Então, para soltar as partes, para poder remover, eu vou liberar caminho composto. E aí, vamos olhar aqui de pertinho. E aí, cada parte já está separadinha. Então, eu posso separar as partes. Esses miolinhos aqui da rosa eu vou remover. Porque eles não ficam bons. Nesse caso aqui, eu trabalharia esses efeitos aqui com lápis aquarelável, eu acho que ia ficar bem bom. E aí depois, como que a gente monta um trabalho assim, né? Vocês estão vendo que tem uma linha dupla. Muita gente me questiona a esse respeito. Ah, eu rastreei, mas ficou uma linha dupla. Fica uma linha dupla sim. Por quê? Porque o programa cria uma linha de corte no contraste entre cor e tom. Aqui eu tenho um contraste entre o preto e o branco e um contraste entre o preto e o marrom. Então, ele vai criar uma linha de corte aqui e uma aqui. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então,
como que eu trabalho isso. Aqui eu tenho que remover esse pedacinho aqui também, porque ele foi causado por essa sombra. Aqui, esse aqui também. Aqui, essa imagem tem uns poucos efeitos de luz e sombra que ainda causaram esses pequenos defeitinhos que a gente corrige. Como que eu vou trabalhar isso? Ó, esse pedacinho eu vou cortar no branco. Este eu vou cortar no branco. O olho eu vou cortar no branco. E aí depois, ó, esse aqui é rosa, é no vermelho. Esse aqui é cortado em marrom. E assim por diante. Para facilitar a vida de vocês, quando eu estiver desmontando esses desenhos assim, o ideal é a gente ir colorindo. Usa a cor de preenchimento. Esse preenchimento, óbvio, não vai ser impresso, não vai nada. Mas ele serve para orientar, para a gente saber o que tem que cortar no branco, o que tem que cortar no marrom, o que tem que cortar no vermelho, e assim por diante. Ó. Tira aqui e preenche. Ele facilita, porque depois você agrupa tudo que vai cortar no branco e corta de uma vez só. Esse fundo grandão aqui, ó, esse fundo aqui é cortado em preto. Por que ele é cortado em preto? Porque as partes das peças, elas não se tocam. E é justamente o espaço entre uma peça e outra que vai deixar ver esse fundo preto e vai criar essas linhas que delimitam cada parte da imagem. Então, se eu der mais uma coloridinha aqui, e a gente volta com o fundo para o lugar, nós vamos ver que ele vai formar exatamente o mesmo desenho que nós temos na figura impressa. Aqui nesse caso aqui, ó, esse aqui, eu tenho que selecionar as duas partes para dar essa transparência no olho. Eu teria que selecionar essas duas partes. E criar caminho composto. Aí ele dá transparência. Eles estão como agrupados, eu vou criar caminho composto. E aí, na hora que eu volto para cá, ele vai me dar transparência. Ponho este. E então venho com o fundo preto. E aí, depois, a gente vai cortar nos papéis da nossa escolha. Nesse momento, eu posso até trocar a cor, né? Se eu não quiser, eu não queria rosa nesse tom, eu posso escolher um outro tom. Eu queria minha coruja amarelinha, eu escolho um outro tom. A gente faz essas escolhas baseado no nosso gosto, na necessidade do nosso projeto. Se for necessário em algum lugar, a gente faz a edição de pontos. Edição de pontos vai ser tema de uma nova aula nossa aqui no canal da Silhueteira Voadora no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo e-mail falecom@silhueteiravoadora.com.br. Até a próxima, um beijo, tchau!